achei umas questões massa aqui pra trabalhar. É uma resolução legal, assim, de biologia que eu queria trabalhar pra revisão. Então vou pegar aqui as questões da FUVEST 2018, questão 44, que fala sobre uma levedura, essa Saccharomyces, sei lá se chama assim, que ela tem um processo para obter energia na ausência de oxigênio, ou seja, ela é uma bactéria anaeróbica, facultativa. Porque ela pode obter, não é que ela precise obter na ausência de oxigênio. De acordo com a equação, então ela vai pegar a a glicose, e vai transformar em 2CO2, 2 etanóis e 2 ATP. Né? E isso aqui é a fermentação alcoólica, como a gente bem sabe. Tá? O produto desses processos são utilizados na indústria de alimentos e bebidas. Esse processo ocorre em algum lugar da levedura. A gente sabe que a oxidação da molécula de glicose no nosso corpo, ela funciona a partir de 3 etapas, né? Ela funciona a partir primeiramente da glicólise, segundamente do ciclo de Krebs e depois pela fosforilação oxidativa. E a fosforilação oxidativa é a mágica do processo, mas ela só pode acontecer devido ao ciclo de Krebs e a glicólise, que são fundamentais para carregar os carregadores de elétrons, né? Que são eles que entregam os prótons e os elétrons para a cadeia transportadora de elétrons para fazer o bombeamento desses prótons a favor do gradiente de concentração, passando pela ATP sintase e fazendo em média 33 ATP. Só nesse processo, né? Só na fosforilação oxidativa. Só que as bactérias, em ausência de oxigênio, ou seja, em condições anaeróbicas, elas têm que fazer um processo de fermentação em que elas vão limpar os carregadores de elétrons dela para elas ficarem fazendo só glicólise, glicólise, glicólise. E a gente bem sabe que a glicólise é o único processo de quebra da glicose que acontece no citosol da célula. O resto acontece tudo na mitocôndria. Mas ele acontece no citosol. Então tá aqui no que é o suco celular, né? É a parte da célula interna que não envolve as organelas em si, tá? E que está dentro da membrana, claramente, né? Então, esse processo ocorre no citosol das leveduras e seus produtos são utilizados na produção de cerveja e pão. Por quê? Iogurte e vinagre não pode ser. Iogurte é fermentação lática. Quem faz são os outros fungos, outras bactérias que atuam na fermentação do leite. Assim como a gente faz quando a gente está produzindo energia em meio anaeróbico, quando a gente está, por exemplo, fazendo atividade física, né? Então a gente faz ácido lático que vai para o nosso fígado e é armazenado para depois a gente fazer a glicogênese, que é um processo em que a gente pega os ácidos láticos, junta e faz uma nova glicose e a gente possa reutilizar isso depois em outro momento, quando a gente tiver oxigênio em abundância de novo no nosso corpo, né? Porque a nossa demanda sobe muito quando a gente está fazendo alguma atividade física muito exigente. E dizer que acontece no citosol e nas mitocôndrias não dá para dizer, porque as mitocôndrias ela precisa sempre de oxigênio para funcionar. E nesse caso não vai acontecer, né? E aqui de novo tem iogurte, então eu não poderia dizer que é por causa das mitocôndrias e por causa do vinagre, que é outra fermentação, na verdade é outro processo fermentativo. O vinagre ele acontece quando as bactérias elas estão no meio anaeróbico e aí depois que elas fizeram um subproduto do álcool, elas transformam esse etanol em ácido acético quando elas entram em contato com oxigênio, tá? Então é outro processo. Eles chamam de fermentação, mas na verdade não dá para se dizer que é fermentação de fato. Nas mitocôndrias, a cerveja e pão até poderia ser, mas como eu já falei, não acontece nas mitocôndrias. A glicólise, a fermentação acontece só no citosol da célula da bactéria, tá? Vou dar uma limpada aqui pra gente analisar melhor, então. Fica na resposta a letra C, né? Claramente. Cerveja, porque a cerveja, a principal parte dela, o que de fato é de interesse comercial, é o álcool, né? É o etanol. E no pão, caso vocês não saibam, acontece a fermentação alcoólica, e as bolhas formadas elas são bolhas tanto de CO2 e o gostinho amargo no pão, depois que ele é fermentado de forma natural,
ele também se dá por conta do álcool que fica em alguma quantidade dentro da massa do pão, tá? Eis a questão aí. Gabarito letra C, FUVEST 2018, uma questão fácil, tá?